Fonte do Senhor, Jerusalém, porque deixaste de adorar ao Deus vivo que tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só, Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar, clama ao teu Deus. O que a gente vê hoje é muito difícil, um período em que você tem acesso à imprensa, tem acesso ao jornal de política internacional, que você não escute alguma matéria sobre Israel. Israel, a nação de Israel, é um país muito pequeno, fica lá no Oriente Médio, é mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe. É um país muito pequeno. Mas se é um país tão pequeno, por que é que há esse alvoroço na terra, né, das pessoas falando sobre Israel, a nação de Israel? E para o povo evangélico, Israel, a nação de Israel, tem um significado todo especial, né? Tanto o local como a língua, os costumes. De fato por exemplo, eu sou um pouco estudioso das escrituras, e a gente só consegue entender mais ou menos um pouquinho as escrituras se você conhecer a nação de Israel, conhecer, né, porque a Bíblia, a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela veio dos judeus, né? Os profetas, Jesus Cristo, tudo aquele pessoal ali eram judeus. Então o que foi que houve para estar havendo esse período, por exemplo, dessas guerras hoje, né? A gente vê, por exemplo, a própria Bíblia nos declara que Deus, porque tem pessoas assim até que tem preconceito contra Israel, porque eles assim rejeitaram Jesus. A Bíblia diz assim: ele se referindo a Jesus, veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Porém a todos que os recebeu, deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Quer dizer, Jesus veio para o judeu, porque havia uma promessa de Deus que um descendente de Davi haveria de reinar para sempre no trono de Davi, né? Então, o que ocorre? O povo judeu, ele tem uma história tão peculiar, porque principalmente devido a essa promessa de Deus de levantar aquela nação. Veja bem, nas escrituras se refere que várias vezes algumas nações inimigas de Deus, vamos dizer assim, anticristo, antideus, ela lutou para exterminar o povo de Israel. Várias vezes na Bíblia. Por exemplo, eu posso dar aqui até um exemplo. O povo judeu foi ali para o Egito, não foi? E ali houve uma preocupação do faraó, porque o povo judeu estava crescendo mais, os meninos, os machos. A quantidade de machos, de homens, as mulheres judaicas, judias, elas estavam tendo mais filhos do que os egípcios. Então ali o rei, né, o monarca da época, o faraó, deu uma ordem para que todas as crianças que nascessem do sexo masculino, elas fossem ali castradas, né? Era a obrigação de, quando aquela criança nascesse, o recém-nascido, pegar, apertar ali o testículo daquela criança, apertar mesmo, né? Para que ela não fosse fértil e quando crescesse não tivesse filho, né? Não tivessem filho. Então aí, consequentemente, a nação ia exterminar. Só ficavam as mulheres certamente haveriam de coabitar com as pessoas do Egito. Aí então perdi ali a semente da promessa de Deus. Eu já tive outra vez, no tempo Naamã, né? Naamã foi uma história muito conhecida, onde houve ali o Naamã, ela foi no reino Persa, e ela
ele decidiu ali fazer uma lei, um decreto do rei, para que exterminasse todos os judeus, né? Prosseguindo, a gente vai ver logo quando entre as outras vezes, mas a gente vê na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, ele deu ordem para que houvesse ali a decisão final, quer dizer, houvesse a decisão de exterminar os judeus, matasse judeu como se fosse coisa sem menor valor. De forma que na Segunda Guerra Mundial foram assassinados em média de 6 milhões de judeus. Por quê? O que ocorre? Uma das profecias de Jesus era que o templo de Jerusalém ali não ia ficar pedra sobre pedra. E essa geração, isso acontecia naquela geração. Então, o povo de Deus, ele durante muitos anos, ele não tiveram independência política. O seu país foi dominado por outras nações, né? No período de Alexandre o Grande, no Império Grego, no período, por exemplo, no período desde Nabucodonosor, né? Quando Nabucodonosor invadiu Israel, destruiu ali o templo, e levou os príncipes, muitas pessoas cativas para a Babilônia, né? Para a Babilônia. Então ali ele pegou e tirou o povo de Deus. Depois houve um rei por nome de rei Ciro, que ele já depois de 70 anos que o pessoal de Deus, o povo de Deus passou lá em Babilônia, ele deu ordem para que libertou o povo para que voltasse às suas nações. Mas o povo de Israel voltaram para as suas nações, mas eles não tinham independência. Eles eram vassalos. Ele era de outro reino. Era um país de outro reino, né? Depois veio a ascensão do Império Medo-Persa, do quadro do rei Ciro. Depois houve a ascensão do Império Romano, né? Onde quando Jesus nasceu, por exemplo, Israel pertencia a Roma, ao Império Latino, ao Império Romano. E quando Jesus ali estava para ser morto, então o rei ali perguntou ao povo: o que é que vocês acham? Crucifica Barrabás? Não, crucifica Jesus e solte Barrabás, e que o sangue dele recai sobre nós e nossos filhos. Então ali houve uma liberação de uma maldição sobre o próprio povo de Israel. Aí acontece o quê? Claro que o povo de Israel sempre lutou por sua independência, né? Que todo mundo, ninguém quer ser escravo, ninguém quer ser vassalo, ninguém quer... Ali havia até um certo preconceito com os cobradores de imposto, né? Que cobrava imposto ali para Roma, né? Então, no ano, de acordo com a história, no ano 70 da nossa era, houve ali um levante da nação de Israel, e ali o Roma invadiu Israel, invadiu a nação de Israel, invadiu ali, destruiu o templo, e o povo de Israel, o povo judeu, foram dispersos pelas nações. Então vejam bem, os judeus eram proibidos até de olhar, ir para uma montanha e olhar aquela terra, a terra sagrada, a terra, né, de Deus, de olhar. Então o povo de Deus foram todos dispersos pelas nações. Os judeus foram dispersos pelas nações, vivendo em vários países, né? Foi gente para a Etiópia, foi pessoas para a Europa, para a África, para todos os países foram judeus. Inclusive muitos vieram a ter, depois, né, do descobrimento do Brasil, muitos vieram aqui para o Brasil. A gente tem provas que eles vieram aqui para o Brasil. Tem muito, aqui em Vitória mesmo tem, no cemitério aqui tem templo judeu, tem templo, não tem túmulo de judaicos, mas houve, após haver ali muito povo de Deus estavam ali dispersos, inclusive na Europa, né? E o povo de Deus israelita sempre foram perseguidos, e muito perseguidos. Por quê? Porque ele é um povo que iam para outras nações, mas eles não se misturavam. Eu vi uma história que na Etiópia, por exemplo, existe lá uma espécie de rabinos, pessoas que têm os mesmos costumes da do judeu, né? Inclusive Israel mandou buscar muitas dessas pessoas que estavam em outras nações para morar em Israel após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente sabe,
Segunda Guerra Mundial é muito focalizado no cinema, a destruição do povo judeu. Na verdade, Hitler, o projeto de Hitler, na decisão final, era de exterminar todos os judeus da terra. Ele ia invadindo as nações, onde tivesse judeus, ele exterminava. As pessoas iam para os campos de concentrações, os judeus, né? E chegam lá, era botado lá numa câmara de gás, a pessoa morria e tirava alguma coisa de valor e incinerava aquele corpo, né? Aí a gente vê já aí, terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ali junto com as nações aliadas, Brasil também, e a Rússia, lutou ali contra o exército alemão, e houve um ministro ali da ONU, que era brasileiro, o nome dele, se você pega um sobrenome Barata, né? Então ele votou ali o projeto para que o povo de Israel tivesse a sua nação, né? E onde seria essa nação que o povo de Israel, que estavam dispersos pelas nações, onde era que eles iriam? Por exemplo, e lá em Israel, havia já muitos judeus que tinham comprado fazendas, estavam lá, né? E foi decidido que, depois da Segunda Guerra Mundial, foi decidido pelas nações, para a glória e honra do nome de Jesus, foi dado umas terras, né, que estavam ali sob domínio britânico, para que os judeus ficassem lá e ali começasse a sua vida, a sua história novamente, ia continuar a sua história. E para onde é que esse povo ia? Claro que ia para a terra dos seus antepassados, que era a antiga Canaã, aonde viviam os seus antepassados. Até ontem, por exemplo, eu vi uma mensagem de um formador de opinião, né, de um blogueiro. Ele dizendo que Israel devia ter ganho uma terra ali da Alemanha, porque foi a Alemanha que tocou, ele devia dividir a Alemanha ali, dar uma parte a Israel. Mas acontece que não seria justo, porque o povo de judeu ele tinha paixão pela sua antiga terra. Mas o que é que aconteceu? Observe que no ano 70, quando um general romano, por nome de Flávio Tito Vespasiano, com os seus soldados invadiram Israel, e destruiu o templo, aquela história toda, acabou com tudo lá. Então o povo foi disperso pela nação e ficou sem país. Mas na memória dele, porque o povo judeu, como eu referi-me, as pessoas têm esse ódio para com eles, porque eles são pessoas que não se misturam. Eles têm, aonde você chegar, até aqui em Vitória, por exemplo, no cemitério de São Sebastião, tem 2 túmulos judeus que lá eles não usam a cruz, usa lá a estrela de Davi, que tem um sábio disse essa semana que aqui não é a estrela de Davi, é o escudo de Davi. Então, depois de quase, vamos dizer assim, 12.000 anos, ele disperso pelas nações, eles não se tornaram católicos, não se tornaram de outra nação, ele permanece ali com a sua tradição, comemorando a Páscoa, comemorando os seus cânticos, a sua língua dos seus ancestrais, né? Então eles preservaram, porque ali já era em si um projeto de Deus, né, dele preservar a sua cultura. E eles eram odiados por ser, por exemplo, em qualquer país que eles morassem, eles permaneciam sendo judeus. Não me referindo aqui, porque o pessoal esse pessoal que está lá hoje no Oriente Médio não são judeus, porque judeu não é só a pessoa que nasceu lá em Israel. Judeu é também quem pratica a religião judaica, né? Os cristãos novos, por exemplo, né? Onde eles estão, ele pratica a religião judaica, então ele é um judeu, nas sinagogas, que são as igrejas dos judeus. Então, em 1948, quando foi fundado, foi no dia 14 de 5 de 1948, 14 de maio, né? 1948, foi ali fundado o Estado de Israel. Então, vejam bem, ao ele fundar o Estado de Israel, ali eles trouxeram que havia umas preservações da língua hebraica, de forma que, repare, imagine, os judeus voltaram para Israel, lá, eles, mesmo os dispersos de outras nações, aprenderam ali, vão para as escolas, aprendem o hebraico, a linguagem lá natural, é o hebraico, praticam a religião, você vê aqueles pessoas com aquele rolo de Bíblia, né, feito uma Bíblia assim. Então, eles estão lá. Agora eu digo assim, eles estão lá, não foi tão fácil eles voltarem, foi diante de muita guerra. Eu tenho um livro chamado Rebelião na Terra Santa, escrita por Menachem, foi muita luta lá, né, e vou ser sincero com você, Menachem até chegou a bombardear, a explodir um hotel ali em Israel, o Hotel Rei Davi, mas observe um detalhe dos judeus. Antes dele ali minar e bombardear né, explodir aquele hotel,
Ele avisou as pessoas, mandou carta, avisou, saiam daí que o hotel tal hora vai explodir. Quer dizer, ali houve uma luta para a conquista da sua nação, do seu país, mas ali tinha o objetivo também de salvar a vida, porque os judeus, eles são humanos, mas vamos continuar prosseguindo esse assunto. Então, hoje, por exemplo, a gente vê o que está acontecendo. Quando Israel tornou-se uma nação independente, ali já teve várias nações, eles tiveram que lutar muito, porque várias nações preparadas lutaram para os terminar, né? Não sei se vocês já ouviram falar aqui, em 1967 houve a guerra do Yom Kippur, aonde seis nações vizinhas ali ao lado de Israel, seis nações entraram em guerra com um país recém, quer dizer, o país começou em 1948, em 1967, seis países com seu exército, seus aviões, seus tanques, invadiu Israel aí, invade Israel, principalmente no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, né? É um dia feriado nacional israelita, onde as pessoas deixam as suas armas, deixam tudo e vai para a sinagoga. Já aproveitou que o povo estava voltado para a religião, voltado para a igreja, aí eles pegaram e invadiram Israel. O exército ali se levantou e dentro de 6 dias ele conquistou ali e venceu uma nação. Observa o que ocorre. Existem muitas nações árabes, né, ali ao lado. Nações árabes, não só árabe, mas nação da religião islâmica, né, que ele usa ali a sua religião ali, é o do profeta Alá, né, e o Deus dele é o Deus Alá, e o profeta é o Maomé. Ele tem uma religião toda diferente. Aquela região, né, que as mulheres são proibidas de mostrar o corpo, né, toda aquela roupa, né. Então, observa que essa nação ali, existem várias nações, a Jordânia, o Iraque, o Irã, o Kuwait, o Egito, né? Todas aquelas nações são nações, a Líbia, são nações islâmicas, onde o islamismo prevalece, né? Do mundo árabe, né? Embora é bom dizer que o Irã, que está em guerra agora com Israel, ele não é árabe, tá certo? E o Irã hoje é aquele antigo império, era o antigo império persa, né? Antigo Império Persa do rei Ciro. Então, até uma época, os Estados Unidos estavam com vontade, querendo entrar em guerra com o Irã, e o presidente na época, Lula, tinha uma boa comunicação com ele, disse: não faça isso, não faça tudo para não entrar em guerra com o Irã, porque o Irã é um país de uma história, né, de uma cultura muito antiga, não é? Uma civilização muito antiga, e não é justo de jeito nenhum, além das vidas que tem ali, né? Destruir em guerra, como os Estados Unidos fez, por exemplo, na época de Saddam Hussein, lá no Iraque, né? Então, eu chamo a atenção, já puxando para os dias dos primórdios, né? Há 2 anos, a nação de Israel, ela já teve algumas guerras com nações vizinhas, e quando ele tem essas guerras, geralmente Israel ocupa aquele território e ali coloca colonos judeus. Porque observa o que ocorre. É bom que se diga, a guerra que há hoje entre Israel e o Irã, né? Porque a maioria do pessoal do Irã são descendentes de Ismael. Ismael é aquele filho que Agar teve com Abraão, e depois a mulher de Abraão, a Sara, pediu para ela ir embora, e ali ele foi pelo deserto, lá o menino ia morrer de sede, aí Deus pegou e chegou lá e abriu lá uma fonte lá no deserto, aquele bebeu água, e Deus profetizou que aquele povo teria a gordura da terra, que seria o petróleo, todo seria contra ele, eles contra todos, eles seriam fortes. Então, por causa do erro de Abraão, o ascendente dos judeus e o ascendente dos árabes, é que há essa guerra hoje, eles não conseguem se unir, nunca se uniram. Viu? Às vezes, por exemplo, o Egito fez um acordo de paz com Israel, porque ele disse: olha, Israel veio e vai ficar. Foi um presidente muito sábio que teve ali no Egito, veio e vai ficar, e não vai sair. Então, fez um acordo de paz, para cada um viver a sua vida, né? Mas ocorre o quê? Há mais de ano, a Palestina, o povo da Palestina, eles ali adentraram o Estado Israel,
e ali assassinaram muitas pessoas, mais de 1000 pessoas, inclusive crianças. Crianças foram degoladas. Depois perguntaram, por que você degolou as crianças? Porque isso no futuro seria um soldado. Então não há... A Israel vem lutando ali com Hamas, invade ali a faixa de Gaza, e geralmente o povo do Hamas, ele se protege através de escudos humanos, como é o caso, por exemplo, de escolas, e às vezes ficam bombardeando de escolas, de hospitais, de área onde tem muitas crianças. Já teve casos, por exemplo, de num hospital, lá no cume do hospital, lá em cima colocar uma bateria antiaérea, né, para detonar, para mandar foguetes sobre Israel. E muitas vezes, quando Israel há de atacar um prédio, é bom que se diga, viu? E quando Israel há de atacar um prédio, uma área civil, ele avisa logo, ele manda logo um aviso. Desocupa o prédio aí que nós vamos bombardear, né? Para salvar a vida, que é o que é de mais importante. Mas acontece que essa luta há mais de um ano, essa guerra entre o Hamas, que também não se rende, porque eles estão ali como se fossem protetores do povo árabe, do povo lá da Palestina. Porque desde Yasser Arafat, que foi aquele homem que lutou muito para ver a independência da Palestina, sempre há essa luta de Israel para não entregar aqueles territórios que pertenciam àquele povo. Porque imagina, desde a destruição de Jerusalém até 1948, o povo vivia ali há mais de 2000 anos, nações, fazendeiros, agricultores, pescadores, industriais, viviam tudo ali, né? Então aquelas terras estavam ocupadas. Aí depois chegou Israel, né? E cara que até hoje eles tinham aquele ódio pelo povo judeu, e eu acho que esse ódio não está disso aí, porque também é bom que se diga, o povo árabe, eles não são cristãos, de talvez assim perdoar. A gente não, algumas nações já invadiu aqui o Brasil, aprontou aqui, mas a gente são nossos amigos hoje, né? Tudo é passado, isso aí ninguém quer. Mas aquelas pessoas que não servem ao nosso Deus, ele vai ficar com aquela raiva por muito tempo. E o fato é que Israel, nesse intuito, porque assim, eu estudei, quando eu fiz serviço militar, eu aprendi assim, a melhor defesa é o ataque. Né? Então ele sabe que aquele Hamas que está ali, engajado ali dentro, no meio daquele povo ali, havendo uma possibilidade, eles vão atacar Israel de novo. Então Israel, fazendo essa prevenção, está ali lutando. E nessa luta, o que está acontecendo é que muitos civis, muitas mulheres, muitas crianças estão morrendo. É isso que tem chamado a atenção da sociedade mundial. É por isso que Lula, sempre nas suas falácias, ele tem dito que aquilo ali, né, não é uma guerra, é um extermínio. Porque são soldados, né? Soldado, você sabe como é que é, né? Eu fui soldado, eu sei. Tá assim, tá ali, quem for, puxa o dedo, ele puxa. Ele aprende a obedecer como uma máquina. O soldado, nem brinca não. O militar, principalmente, ele não tem coração. Entendeu? Não tem coração, não. Aí vai um exército, numa nação, um país assim, onde tem muitas mulheres, onde tem muitas crianças, certamente ali haveriam de haver muitas carnificinas. Agora observe com a situação tão preta, que Israel tinha fechado a fronteira para ele não adentrar para Israel. Eles acabaram ali a cerca, né? E entraram ali e fizeram um massacre lá na área israelita, né? O próprio Egito também fechou a porteira, disse aqui não quero que entre não, porque sabe que aquele povo ali tem sangue de briga mesmo, né? E vai aprontar ali. Os árabes que estavam ali, aquele pessoal que botava uma bomba no próprio corpo assim, chegava no hotel onde tivesse muita gente assim, explodia a bomba, junto com morria, mas muitos que estavam perto morriam também. Então quem é que quer esse povo? É por isso que estão lá. Hoje, por exemplo, a gente vê, o exército já teve que brigar com vários países, né? Com Beirute, né? Vários países, porque os soldados daqueles países extremistas, muitos deles são terroristas, aí eles estão ali lutando contra Israel em defesa do povo lá do Oriente Médio, né? Lá da Palestina. Mas cadê que diz assim, pega esse pessoal todinho, venha, traga para o meu país? Ninguém quer, não é? O povo não quer não é criança. Cadê? Que nenhum país até agora levantou-se. Os Estados Unidos agora estava observando, ele proibiu até pessoas daquele mundo, aquelas pessoas extremistas, de ir para os Estados Unidos. Está proibido de entrar lá, porque eles não querem, porque são pessoas que gostam de arenga, de briga, né?
Então, aí no auge dessas batalhas, o que tem ocorrido? Você observa, existe uma questão, por exemplo, existem as nações que têm a bomba atômica, a bomba nuclear, né? Algumas nações da Terra, a gente sabe, né? A China, a Rússia, nem se fala, né? Os Estados Unidos, a Índia, né? Parece que o Paquistão também tem, então, alguns países da Europa também tem essa bomba, tal dessa bomba atômica, né? E os Estados Unidos tomou uma posição e fez ali um acordo ali com várias nações para que não houvesse mais o aumento de nações que possuíssem essa bomba atômica, essa bomba nuclear. Por quê? Porque se houver uma guerra nuclear, não vai haver vencedor, todos serão vencidos. A contaminação, né? Eu li um livro de um sábio que ele disse assim: olha, a próxima guerra que tiver será a terceira, depois que houver a terceira guerra mundial, então vai haver a terceira guerra mundial, será com energia, bombas atômicas, né? Bomba nuclear, vai exterminar a civilização. A outra guerra, a quarta guerra, será de pau e pedra. O pessoal só vai sobreviver alguns que estiver numa caverna, alguma coisa ali, né? Porque a civilização vai ser destruída. Então, o que ocorre? As nações que possuem a bomba atômica, eles não querem que outras nações tenham. É como, por exemplo, o camarada tem um revólver numa comunidade, né? Tem uma arma de fogo lá, aí não quer que ninguém mais tenha, porque ele vai cantar de galo na região, né? Vai botar boneco, não é mesmo assim? Então aí tem muitas nações que dizem, já que eles têm, eu quero ter também. Então uma época eu estava vendo que o Brasil, a Argentina já estava com esse negócio de querer essa tal dessa bomba, mas foi feito um acordo para não. Porque a energia nuclear é muito importante para fins pacíficos, né? Para hospitais, essas coisas, aí é muito importante. Mas não, quando ela passa para separar da bomba atômica, aí o negócio começa a feder. Porque agora, por exemplo, ia haver um acordo lá, uma reunião onde o Irã, os Estados Unidos, Israel ia sentar à mesa para fazer um acordo ali para que não houvesse a continuação dessas experiências atômicas lá no Irã, porque há essa suspeita que eles possuem. Mas também, quando invadiram o Iraque, disseram que lá tinha arma de destruição em massa, não foi? E não tinha coisa nenhuma, e eu sei que enforcaram o Saddam Hussein. Saddam Hussein foi quem pagou o preço, né? Mas vejam bem, aí foi que Israel fez? Pegou, sabiamente, ali, destruiu os laboratórios, e onde tinha os chefões do exército, das forças armadas, ali foram exterminados, bombardeados, e foram exterminados. Claro que o Irã não ia gostar, e o Irã também. Aí o Irã fez o quê? Decidiu retaliar. Aí com essa semana passada, foi na sexta-feira, não foi? Eles pegaram e bombardearam Israel, inclusive Tel Aviv, que fez um estrago lá muito grande, viu? Fez um estrago muito grande. Vou dizer que Netanyahu, o presidente de Israel, falou com os Estados Unidos para destruir, porque eles estão fabricando, trabalhando com esse laboratório de bomba nuclear, não há lá, a mais de 20 metros de profundidade. Israel não tem bomba para chegar lá, né? Aí eles estão pedindo apoio aos Estados Unidos, e eu vou contar uma coisa para você. Até o presidente Netanyahu disse: olha o que eles fizeram com a gente aqui. Eles também tem um ditado que diz que planta colhe, né? Mas assim, olha o que aconteceu com os Estados Unidos, aconteceu aqui com a gente, né? Eles pegaram e bombardearam aqui em Tel Aviv. Se ele tinha essa bomba atômica, ele não tinha mandado sobre nós, não. O cara que tinha mandado, né? Aí pronto, mas o governo lá do Irã lá é uma teocracia, é um homem religioso, né? Que manda lá no país, e é da religião, né, islâmica. Esse pessoal não tem o hábito de perdoar, né? E a gente já observa uma coisa. A China mandou, porque o pessoal lá das faixas de faixa de Gaza estão passando muita fome. Aí é demais, né? E as nações estão chamando a atenção, porque há indícios que o pessoal está morrendo de fome. Aí a China disse assim: olha, nossos aviões vão sobrevoar a área, né, o céu de Israel, para levar comida para o povo aí da faixa de Gaza. Agora, bombardeie os nossos aviões
E vocês vão ver o que aconteceu, vai acontecer com vocês, porque você é do tamanho do nosso midinho para nós. Agora, é claro, Israel, já agora há pouco a China orientou os chineses que estivessem lá no Israel retornarem, saírem de lá, e quem tivesse para ir não fosse, né? Já uma evidência aí também que o Trump lá dos Estados Unidos pediu para quem tivesse, os americanos e o pessoal que tivesse lá em Teherã, capital do Irã, saísse de lá. Então há essa iminência de haver uma guerra, e a gente tem, por quê? Observe, o Irã ele faz parte do BRICS, né? Faz parte do BRICS, é amigo da China, é amigo da Rússia, né? Nações poderosas em material bélico, né? E eu fico pensando, nesse tal desse BRICS, será que é só um acordo ali, um acordo assim monetário, quer dizer, para não usar dólar, para usar suas moedas? Será que é? Ou será que por trás desse acordo tem havido, esse acordo que tem havido do BRICS, não há também certamente um acordo, uma parceria militar? A gente só vai saber disso depois que um estado que faz parte do BRICS foi invadido por outra nação. E se houver um ataque ali ao Irã, há esse perigo, né? De essas nações, que o BRICS hoje ele é um bloco muito forte, né? Eu estava falando até com um cara, ele dizendo que não, porque Lula sei o que, Choi. Lula não é mané não. Se Lula tá tão afoito para mexer no rabo, para mexer no rabo, né? No rabo da onça, é porque certamente ele tem um as na manga. Vocês não desconfiam? Não é? E Lula, agora, Lula foi convidado lá para o G7, ele foi, e o presidente Trump, antes de Lula falar, antes de terminar a reunião, ele foi embora. Tá com raiva aí, Lula. Mas porque também Lula é muito capacitado, é inteligente demais, né? Agora, quando as pessoas dizem assim, porque Lula tá falando uma palavra dura contra Israel, então o Netanyahu também já ameaçou Lula, né, que ele ia pagar, sei o quê. Quer dizer, o camarada tá com o poder na mão, fazendo o que quer, é um ditador, né? Aí fala o que quer que ninguém dê opinião, E o Brasil é um país soberano, o presidente tem o direito de expressar a sua própria opinião. Lula não é contra Israel de jeito nenhum, como nós não somos contra. Mas nós, seres humanos cristãos, a gente admite que a gente não é favorável a estar matando crianças, as milhares de crianças, mulheres de mulheres, o cara com arma, com fuzil e matando esse pessoal, exterminando esse povo. E quem é que, no seu bom senso, vai, né? E quer ficar caladinha? E a gente é um país covarde, é uma nação de covarde, é uma nação, não é mesmo? Tá errado, meu irmão. Né? E eu torço para que também haja ali um Estado palestino, que é aquele povo que morava ali em Canaã, naquela área ali. Vamos para onde? Vai ficar vagando, não é mesmo? Sendo, não é mesmo? Exterminado por outras nações, tem que botar ali o exército das Nações Unidas para proteger aquele povo e fundar um estado deles mesmo. Não é mesmo? Eles também merecem ter o seu futuro, e como Israel também mereceu e tem hoje sua pátria, né? Mas para haver uma paz, né? Agora isso, gente, olha, se você for olhar o prejuízo que existe com essa situação de guerra, né? Quantas crianças não morreram, quantos civis, patrimônios, isso aí é recuperável, e vidas humanas, cultura destruída, né? Guerra não é brincadeira. Eu um dia disse até no vídeo que eu fiz, que quando eu estava no serviço militar, o meu instrutor dizia assim, o soldado ele prepara-se para a guerra e ora, tosse, reza, para que nunca ocorra a guerra, porque só quem quer guerra, só quem deseja guerra é um louco. Você tem um irmão assim, um familiar seu, um filho, e souber que ele morreu na guerra, lutar por causa de orgulho né? Porque ali, quando tiraram o pessoal ali, os terroristas de Israel, quando ele invadiu lá e punir alguns, né? Os que invadiram, pronto, e tá tudo certo, entendeu? Não vai ficar, exterminar a nação, porque alguns ali, a Bíblia não declara, né? Que cada um de nós haveremos de prestar conta de nós mesmos a Deus. Então cada um pague pelo seu pecado, pelo seu crime, não as crianças, as mulheres, as outras pessoas, né, que estavam ali, né, que estão passando, né, por esse
sofrimento incrível, não é mesmo? E o mundo hoje está num tempo de tanta paz, né, de prosperidade, de desenvolvimento, a China trabalhando, não é mesmo? Se houver uma guerra, lascou tudo, gente, lascou tudo. Né? E a gente, já, o presidente dos Estados Unidos já queria pedir né, queria uma base de avião que tem lá em Natal, já queria a base de Fernando de Noronha. É muito problema com aquele homem. Elegeram um homem, né? Agora eu fico pensando, o Trump que foi eleito, os evangélicos, que era brasileiro, que estava lá, tudo torcia para ele ganhar. Porque é pelo moral, é pela família. Né? Agora que crente sem discernimento, que não tem mais revelação, que não tem sabedoria para ver pela conversa da pessoa, saber que o cara é um louco. Não é mesmo? Presidente, eu quero feito Lula, senão eu não sou a favor de guerra não, eu quero é paz, sou da paz, eu não quero saber de guerra não. Embora o Brasil está se preparando para a guerra, né? Agora comprou aviões, caça, tá aqui, para brincar é. Comprou 100 tanques de guerra moderno, investindo em segurança, né? Melhorou a frota para proteger as nossas fronteiras. Porque ele sabe, o Brasil é muito rico e muitos países são como bandidos. Para invadir, para ocupar a área de outro, né? É como o cara, por exemplo, se lá o Gaza, o pessoal lá tivesse um exército bem preparado mesmo, não era tão fácil. O exército chega lá e está lá dentro acabando com as crianças. Tem que haver forças armadas. Todo país tem que se proteger, não é mesmo? É como até antigamente eu dizia assim, até todo pai e família tem que se proteger. Tem que não é baleadeira em casa, né? Né, gente? Então vamos orar pela paz de Israel. A Bíblia manda a gente orar pelos judeus. Tem gente que diz, não, mas aquele povo não é o povo do Israel do Antigo Testamento. Não é não. E por que tanta perseguição contra eles? Né? O mundo árabe diz assim, vamos levar Israel ao mar. Né? E vai empurrar ele para o mar, destruí-lo, exterminá-los. É o projeto dele lá. Ele não podia dizer, a gente está aqui, tem um paísinho da gente, a terra da gente, deixa Israel lá viver na terrinha dele também. Aí haveria tranquilidade, o judeu também não se preparava tanto. Não ficava aquelas moças, mesmo nas horas de folga, dando com aquele fuzil pela rua. Porque estão em guerra direto. Né? É em guerra direto. Sabe, qualquer hora pode haver uma invasão. Né? Então, tchau para vocês e até mais. Tchau.